Eu não tenho mais esperança no Brasil. Não acredito mais no Brasil. É muito difícil acreditar que esse país vai funcionar alguma coisa. Vou aqui falar os motivos, o porquê que eu não acredito, porque eu perdi totalmente as minhas esperanças nesse país. Logo após a vinheta, vem comigo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vocês estão no W Voice, esse canal que tem a opinião por cima da informação. Eu sou o Wilson Rodrigues, pode me chamar de Will, e aqui eu trago sempre alguma informação, algum assunto onde nos traga, pelo menos, no mínimo, uma pequena reflexão a respeito de certos assuntos. E o assunto de hoje é um desabafo. Eu vou falar por que eu não consigo mais acreditar que o país, que o nosso Brasil vá para frente. Eu perdi totalmente as esperanças que eu tinha no Brasil. Mas antes eu vou te pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, porque o seu like é muito importante para o nosso crescimento e desenvolvimento, e também deixar aqui o meu agradecimento a vocês que se inscreveram no canal nas últimas horas, nos últimos dias, nas últimas semanas, nos últimos meses. O meu muito obrigado. Estamos aí chegando próximo à marca de 8.000 inscritos, e aí, graças a vocês, o meu muito obrigado. Também não deixe de acionar o sino de notificações para você não perder nenhum conteúdo quando a gente lançar um vídeo aqui no canal. Então eu vou falar aqui, é um desabafo, uma opinião pessoal, tá? Aqui eu trago sempre uma visão pessoal, e aí eu gosto de saber, eu quero saber de vocês. Se vocês por um acaso me provarem ao contrário, e eu vou ficar muito feliz se isso acontecer, comente aqui se eu estou errado, se eu estou certo, se você também compartilha da mesma opinião que eu, se você discorda também, eu quero saber, tá? O porquê que eu não acredito mais nesse país, no Brasil. Deixar bem claro que eu, sim, morei no Brasil a vida inteira, moro no Brasil a vida inteira, não sou um patriota. Patriota, cara é patriota. Não me considero um patriota, me considero, sim, um conservador de valores, onde o que eu acredito, tá? Como cidadão, como homem, enfim, como chefe de família, eu tenho valores, eu tenho algumas coisas que para mim são inegociáveis, tá? Então, a minha visão de país, né, é justamente devido a esse meu tipo de pensamento, tá? E aí vai de acordo com cada um. Ó, tem pessoas que vai achar que de repente acreditam, e eu acredito nisso, né? Que acha que o país está uma maravilha de se viver, né? Mas na minha visão, não está e nem vai ficar. E é por isso que eu resolvi trazer esse vídeo aqui para a reflexão. Então vamos lá, vamos começar de um princípio, né? A valorização ou a desvalorização, né, da nossa gente, do próprio brasileiro, né? O brasileiro, ele parece que se acostumou em achar graça dos outros lá de fora falarem mal do próprio brasileiro, e a gente aqui bate palma. O artista sai lá dos Estados Unidos, sai lá da Europa, sai lá do escafundó do Judas, vem aqui, cospe na cara do brasileiro, o brasileiro paga imposto, paga ingresso pro show, vamos botar assim, e tá achando graça, acha gostoso, né? O gringo só falta cagar na boca do brasileiro e o brasileiro tá achando graça. Então isso para mim é um grande sinal de que nós estamos totalmente perdidos aqui no nosso próprio país, né? Essa imagem de que aqui no Brasil tudo é permitido,
tudo é permitido. Eles têm a imagem que o Brasil é uma maravilha. Lá é um lugar muito bonito. Aqui tudo pode. Vocês não lembram daquele filme Velozes e Furiosos, né? Um dos filmes Velozes e Furiosos que foram gravados algumas cenas aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, que tinha o título Velozes e Furiosos Operação Rio, onde a polícia ia prender o Vin Diesel e ele falava assim: aqui é Brasil. Para você ver o nível. E é só um pouquinho, é só um exemplo de como eles lá fora vê o Brasil e aqui a gente aceita tudo. Eles podem fazer tudo, né? Aqui o Estado aqui recebe, trata pão de ló os estrangeiros, mas o brasileiro não tem valor. O próprio brasileiro não tem segurança, não tem valorização, não tem emprego, não tem saúde, mas o gringo tem tudo que ele precisa. Por quê? Mas o que movimenta o Rio de Janeiro, por exemplo, que é onde eu moro, é o turismo. Tá, e aí? Quer dizer que para eles tem segurança, para eles tem tudo e para a gente não tem nada? Então, partindo desse princípio, já é um grande indício, já é até o suficiente para acreditar que está tudo errado aqui no nosso país. Outra coisa, eu nunca vi na minha vida uma, entre aspas, cultura tão degradante, né? É uma música, uma pseudo classe artística que acha que qualquer coisa é música, qualquer coisa virou motivo de ser artista. Eu lembro, o que eu presenciei, que para você tentar fazer sucesso, sua música tocada na rádio, sua música tocada na televisão, para você aparecer na mídia, você teria que, pelo menos, no mínimo, ter um rostinho bonito. Hoje, nem isso mais, né? Hoje você não precisa ter talento, você não precisa ter nada para você fazer sucesso com as redes sociais, com tudo que tem disponível. Qualquer coisa, qualquer lixo virou música, né? Qualquer coisa virou motivo de sucesso. E o pior, é tanto lixo, que faz nossos ouvidos sangrarem. E tem gente que acha, mas é gosto. Tem gente que acha gostoso. É música que faz apologia ao crime. É música que que bota a mulher a níveis baixíssimos, que chama disso, chama daquilo, e a mulher tá lá, a própria mulher tá lá dançando, achando bonitinho. E aí, quando sofre algum tipo de abuso, aí reclama. Se você não concorda, você não concorda. Mas não, tem gente que bate palma. Bate palma. É gente que faz apologia ao tráfico, ao traficante, e tem gente que tá achando graça. Então, assim, é outra coisa que realmente são músicas, assim, desagradáveis e degradáveis. Nossos ouvidos sangram. Coisa que querem empurrar a goela dentro, que isso é cultura. Isso não é cultura. Isso é lixo que querem chamar de cultura. Então, também, musicalmente, eu nunca ouvi e presenciei níveis tão baixos de talento, de pessoas talentosas. Tem muita gente talentosa. Tem mais gente talentosa tocando em praça pública, em barzinho, do que esses que se acham que artistas. Outra coisa, por que eu não acredito que o Brasil vai dar certo, que pode dar certo? Gente, aqui no nosso país, o homem de bem, o cidadão de bem, o chefe de família, a dona de casa, os trabalhadores, quem trabalha, pega a condução todo santo dia para conseguir ter o seu sustento, o seu pão de cada dia, essas pessoas estão mais prisioneiras do que os bandidos. Nós estamos num cárcere privado, dentro da nossa própria casa. Enquanto os bandidos fazem o que quer. Não tem mais limite para a bandidagem. E o pior, a lei favorece a bandidagem. A bandidagem não consegue manter os delinquentes dentro da cadeia. Tem neguinho aí, tem gente tem criminoso com ficha
criminal assim, ó, extensa. Uma lista de passagens pela polícia, 15 passagens pela polícia, ou mais. Como assim? Enquanto você e eu estamos presos dentro da nossa própria casa. A gente tem que orar para rezar para sair, rezar para voltar. Nossos filhos, nossos pais, a gente tem que, ó, espero que volte, que a gente consiga voltar para casa. Aqui no Rio de Janeiro, filho, parece coisa de filme. Eu nunca ouvi falar que nego picharam o caveirão da polícia militar, colocando lá as iniciais, a sigla da facção criminosa. Ontem mesmo, deram uma operação, deram um tiro, atingiram o copiloto de uma aeronave. O cara tá em estado grave dentro do hospital. Acertaram o cara, tipo assim, nego dando mesmo tiro em cima da aeronave, a aeronave caindo, coisa de filme. Aqui no Rio de Janeiro a bandidagem tomou conta de tudo, mas por quê? O Estado de mãos dadas com o próprio narcotraficante. Então, o que esperar? Rabo preso e ninguém faz nada. A polícia não tem mais poder de polícia. O Estado não consegue manter o seu poder efetivo, bélico, para poder superar e combater a criminalidade. Por quê? Porque não querem. Porque se quisesse já tinha acabado com essa bagunça. E eu estou falando nível de Rio de Janeiro, porque é aqui que eu moro. Mas no Brasil, acredito que esteja caminhando para as mesmas situações. Não deve mudar. É porque aqui no Rio de Janeiro já se acostumou que não, lá é muito violento. Realmente é uma cidade linda, maravilhosa, repito aqui, mas está entregue à bandidagem. No último vídeo, inclusive, eu falei alguns motivos para você não vir para o Rio de Janeiro e continuo mantendo a minha opinião. Se tiver que visitar algum lugar, meu irmão, vá para outro lugar. Rio de Janeiro, nem para quem mora tá dando certo. Ainda mais para quem não conhece e quer visitar. O negócio está estreito. Segurança. A população não acredita mais na polícia. A polícia que teria que dar essa sensação de segurança à população e não consegue. A polícia também colaborou, uma parte da polícia também colaborou muito para que chegasse nesse nível, porque a população não acredita mais, não respeita mais a polícia como instituição de segurança e a bandidagem muito menos. Nunca respeitou e nem agora vai respeitar, porque está tudo liberado. A sensação de impunidade está aí, a níveis altíssimos. Pode fazer que não vai dar nada, tá desse jeito. Outra coisa também, falando de sensação de impunidade que não dá nada, a justiça totalmente parcial no nosso país. Eu vejo dona de casa sendo presa com tornozeleira eletrônica, eu vejo gente que não cometeu crime nenhum e tá aí, sendo condenada a ficar na prisão por pelo menos 14 anos. Enquanto eu tô vendo um monte de criminoso solto na rua, com várias passagens na polícia, as saidinhas sem volta para a prisão. Ou seja, o bandido tem mais benefício do que o cidadão de bem. Eu nunca vi isso na minha vida. Só aqui no Brasil. Como pode? Uma justiça totalmente parcial que defende os seus próprios interesses. Isso já basta. E acreditar em que justiça? Na divina. Porque a dos homens aqui, filho, aqui no Brasil, acabou. Eu não sei como é que os advogados vão sobreviver daqui a certo tempo, porque tá difícil. Daqui a pouco não precisa nem mais de advogado aqui no país. Porque a justiça está na mão de uma pessoa só. E aí? E agora um motivo na qual realmente todos esses motivos são
para mim, são todos válidos. Para não acreditar mais nesse país. Esse país não vai mais para frente. Mas esse aqui que eu vou falar para você. Aqui no Brasil, eu acredito que em qualquer lugar do mundo, qualquer profissão exige pelo menos você precisa ser alfabetizado, certo? Se você for semi-analfabeto, você não consegue emprego em lugar nenhum. Não consegue ser gari. Se você for semi-analfabeto, você não consegue ser motorista de ônibus. Se você for semi-analfabeto, você não consegue ser atendente de qualquer loja, você não consegue ser vendedor de loja. Você precisa, pelo menos, ser alfabetizado. Mas não. No Brasil, um semi-analfabeto é presidente da República. Presidente da República e uma corja de gente incompetente estão presidindo o país. Precisa falar mais alguma coisa? Só isso já bastava, né? Não precisava nem gastar tanto argumento, falar tanta coisa. Esse motivo já seria um motivo. E o pior foi um cara condenado. Condenado. Ele foi julgado e condenado. Ele não foi inocentado, ele foi descondenado. Ou seja, quem foi descondenado é porque foi condenado. Se foi condenado é porque teve culpa. E voltaram ao poder. Quando eu achava que o Brasil ia dar certo, o gigante acordou, era panelaço, manifestações, até que impeachmentaram. Impeachmentaram aquela mulher lá. Eu falei, agora sim, essa corda saindo não volta mais. Mas não, o que o brasileiro faz? Vai lá e vota. Vota na cambada toda e vem voltar a ser presidente do país. E aí essa mesma galera, cambada de manipulados, que se baseia por Rede Globo, que perde o seu tempo ali assistindo toda a baboseira que eles falam, que prefere votar no BBB do que votar consciente na urna, é o mesmo pessoal que está reclamando que o ovo está caro. Cartela de ovo aí, chegando aí a R$ 20. O pacote de café chegando a mais de R$ 30. A carne subiu. A gasolina também. E o pessoal está reclamando. Esse pessoal que votou nessa corja não tem direito de reclamar. Vamos parar com a palhaçada. Vocês não podem reclamar. Eu tô ali, eu posso reclamar, eu não votei nessa corja. Eu posso reclamar. Eu posso falar. Essa responsabilidade não é minha. Mas por conta de alguns, que não posso nem dizer desavisados, porque não foram, muita gente ignorante. Um país que se vende. Um país que se vende a troco de nada. Não vem com essa historinha, eu não sabia. Sabia. O Brasil tem o governante que merece, porque se a boa parte votou nele, então, filho, é democracia. Muitos vão contestar o resultado das urnas, não vou falar sobre isso. Cada um tira as suas próprias conclusões. Mas aí está, filho. E você que votou nessa corda, você pode reclamar. Seja sincero. Votou com raivinha? Você votou, né? E agora aguenta, filho. Agora você faz o L que você quiser. Faz o L, faz o que você. Faz a letra que você conseguir fazer. Porque, filho, não dá. E só tá assim porque o brasileiro permite. O próprio brasileiro permite. O brasileiro permite ser mal falado. O brasileiro permite ser vendido. O turista vem muito para cá, porque o país é muito bonito, praias exuberantes, o Nordeste, tem a Amazônia, que já não é a mesma Amazônia, infelizmente, mas é um país extenso, belezas naturais, riquezas naturais, pessoas de tudo quanto é cor,
branco, pardo, negro, indígena, muita gente linda junta. Um país que tinha tudo para dar certo. Faca e o queijo na mão. O que o brasileiro fez? Pegou o queijo, deixou mofado, jogou fora e segue o barco. Uma geração de jovens e crianças mimizentas que não conseguem aceitar o não como resposta, sem limite nenhum. A geração do grau. O negócio é dar grau. Pegar a moto, empinar e um monte de bobalhão batendo palma achando graça. Uma geração de pais que não consegue dar o mínimo de educação dentro de casa e quer colocar a responsabilidade na escola, onde tem professor e diretor tomando na cara de aluno. Tem muito professor militante? Tem, que até contribuíram para chegar nesse nível. Mas não dá. O futebol. O gringo. Ah, Brasil! Não, Brasil! Pelé, Neymar, Ronaldinho. Sério, isso é referência para país? Carnaval, olha a referência que o Brasil tem do gringo. E outra, falando em futebol, o Brasil, nem o futebol do Brasil presta mais. Nem para isso. Nem para isso. Primeiro que o Brasil nunca foi o país do futebol. Para quem não sabe, o futebol foi inventado na Inglaterra. Lá sim é o país do futebol, aqui não. Mas era um futebol bonito, né? Artístico, muitos jogadores talentosos. Mas nem isso mais. Nem para isso mais o Brasil serve. Nem o futebol do Brasil funciona mais. E outra, não vem que essa historinha que o Brasil ele é muito bem visto pelo pessoal lá de fora. Não. Sabe o que é bem visto para eles lá? É que aqui tudo é fácil. Aqui a prostituição é liberada. Muitos gringos vêm para cá não é para ficar aproveitando apenas a praia, as belezas naturais, não. Porque aqui é bagunça. O sexo aqui é fácil. Droga é fácil. Tudo aqui é fácil. Não vou generalizar, mas boa parte desses turistas que vêm para cá gastar o dinheirinho aqui, não deixa só o dinheirinho nos hotéis, não deixa só o dinheirinho nos restaurantes da Zona Sul. Deixa também o seu dinheirinho lá no morro. Lá no morro. E a prostituição rola solta e tá todo mundo rindo, tá todo mundo achando graça, tá todo mundo achando gostosinho. Então, esses são alguns dos motivos de que eu perdi a minha esperança nesse país. Talvez um só seria motivo para acabou. Acabou. No fundo, resta isso aqui de esperança. Dizem que a esperança é a última que morre. E para você? Dá para acreditar? Dá para acreditar em um país onde os brasileiros perdem tempo votando em BBB, mas não querem perder tempo para votar consciente nas urnas? Fica a reflexão. Até o próximo vídeo e valeu!